Olá, eu sou Marcos Vinícius Pinheiro, sou médico oftalmologista aqui da UDI Oftalmo e hoje eu vou falar com vocês sobre a cirurgia refrativa. Então, muitas pessoas perguntam em que consiste a cirurgia refrativa, se ela é a mesma cirurgia a laser. Em sua maior parte, sim. A cirurgia refrativa ela consiste em todo o procedimento que permite que a pessoa se torne menos dependente do uso do óculos ou se livre deles, ou da lente de contato também. Muitos pacientes vêm ao consultório perguntando se podem ser submetidos à cirurgia refrativa. Então, para todo paciente eu explico se eles têm a vontade de deixarem de usar o óculos ou se eles conseguem ou não usar a lente de contato. Se no caso o paciente ele não quer mais usar o óculos ou existe uma indisposição ou uma intolerância ao uso da lente, essas pessoas têm indicação de fazer os exames para saber se podem ou não serem submetidos ao procedimento. Então, são feitos vários exames que faz uma triagem do paciente, se tem algum outro problema oftalmológico ou não, para descartar e melhor indicar a cirurgia refrativa para ele. Então, esses exames consistem basicamente na avaliação da córnea do paciente, que é justamente o local do olho em que vai receber o laser. O exame, por exemplo, a tomografia da córnea, que a gente utiliza aqui na nossa clínica, o Pentacam, ele faz toda uma análise da córnea do paciente para saber se ele tem indicação ou alguma contraindicação ao procedimento. Quais as vantagens de se submeter à cirurgia refrativa? O paciente se torna menos dependente do uso do óculos. Então, isso quer dizer que ele não vai precisar do óculos para fazer uma atividade esportiva, por exemplo, dirigir, uma leitura prolongada, que antes o paciente poderia ter uma dificuldade. Os pacientes falam muito com relação ao uso de óculos escuros. Pacientes com graus altos, eles não conseguem usar um óculos escuro porque tem que estar usando o seu óculos de correção. Os usuários de lente de contato também têm uma vantagem importante. Aqueles pacientes que se dão bem com a lente, mas por um motivo ou outro, eles começam a criar um certo tipo de intolerância, colocam a lente no olho e já começam a ficar com olhos vermelhos, lacrimejando. Essas pessoas também vão se beneficiar bastante da cirurgia refrativa. No dia a dia no consultório, cada vez mais os pacientes vêm perguntando a respeito da cirurgia refrativa. Então, nós temos orientado com relação a essa questão da idade, a partir dos 18 anos, desde que o grau esteja estabilizado. A maior parte dos cirurgiões pode indicar a partir dos 20 anos, mas tudo depende também dessa questão dos exames e do acompanhamento. Saber se o paciente esteja com o mesmo grau, pelo menos durante um ano, nessa faixa etária. Já que estamos falando em dúvidas sobre o procedimento, uma delas é justamente a respeito do tempo de recuperação. Nós orientamos os pacientes que normalmente eles vão fazer a cirurgia e durante uma semana eles podem ficar de repouso. Normalmente essa primeira semana é uma semana que o olho vai estar se adaptando para a nova visão, vão ter dias que a visão pode estar um pouco embaçada ou não. Isso depende de cada paciente, mas na média, em geral, essa primeira semana é fundamental para o paciente repousar. Os pacientes perguntam se o procedimento é realizado nos dois olhos ao mesmo tempo, no mesmo tempo cirúrgico. Sim, a maior parte sim. Como o procedimento ele é muito simples, ele é rápido, então nós aproveitamos para realizar o procedimento nos dois olhos no mesmo dia. Com relação às atividades físicas, nós recomendamos para os pacientes que atividades físicas mais simples podem ser realizadas até em uma semana a 10 dias do procedimento. Atividades físicas mais pesadas, com maior esforço físico, contato com outras pessoas, podem ser realizadas a partir de 2 semanas. Atividades físicas como natação, que envolvam banho, nós recomendamos 1 mês de repouso. Essas recomendações do pós-operatório são bastante importantes para o sucesso da cirurgia. Por isso, nós orientamos bastante no consultório os pacientes com relação a todos esses prazos. Outra dúvida dos pacientes com relação ao procedimento cirúrgico em si. O procedimento ele é simples, ele é rápido, em torno de 5 minutos cada olho. O paciente ele entra na sala e sai, demora em torno de 10 a 15 minutos. A anestesia é simples, ela é feita com colírio anestésico, pinga 4 gotas de colírio anestésico em cada olho antes do procedimento, então é um procedimento muito confortável para o paciente. Ele basicamente sente sensação de areia nos olhos, irritação, mas nada de dor. Mas a nossa equipe está totalmente preparada para poder auxiliar os pacientes, conversam com eles antes da cirurgia, do procedimento em si, para tentar acalmá-los e deixar o procedimento de forma mais segura e com mais conforto para o paciente. Outra dúvida que sempre vem no consultório são dos pacientes que têm astigmatismo juntamente com a miopia. Não tem problema, o nosso laser está preparado para corrigir todos os erros de refração, tanto a hipermetropia quanto a miopia e o astigmatismo. E se houver associação do astigmatismo com a miopia, com a hipermetropia, o laser também tem essa capacidade de corrigir esse erro de refração. A recuperação no pós-operatório é muito dependente de cada paciente, é o que eu costumo falar para os meus pacientes.
Alguns têm uma sensibilidade aumentada, então eles podem passar um tempo a mais para se recuperar com relação à sensibilidade à luz, lacrimejamento, irritação nos olhos. Para esses pacientes não tem problema, eles podem permanecer em repouso por alguns dias a mais. Outros pacientes não, passam 3 dias, 4 dias do procedimento e já podem voltar a trabalhar, porque eles são menos sensíveis. Então eles têm menos sintomas, tanto a lacrimejamento, irritação, eles podem se dar muito melhor no pós-operatório. Isso é muito dependente de cada pessoa, por isso que eu explico. A cirurgia, o resultado e o pós-operatório vai depender muito de cada pessoa com relação à sua sensibilidade. Mas a recuperação visual ela é igual para todos os pacientes. Em torno de 3 semanas o paciente já está enxergando praticamente como ele enxergava com óculos. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão sobre esse tema. Em breve estaremos de volta para discutir outros temas da área da oftalmologia.